dia ele traz ao nosso entendimento algo interessante. Ele fala da sabedoria perfeita, não da sua em si. Apesar que ele era e foi e nunca existiu alguém tão sábio como Salomão, não sei disso. Mas nascido de mulher, ninguém foi nunca igual a Salomão, de outra sua sabedoria. Mas ele não está falando aqui da sabedoria humana. Ele está falando da sabedoria de Deus, dos céus. Ele está dizendo que eu e você devemos inclinar os nossos ouvidos. Você tem que estar atento às palavras que saem da boca de Deus. Verdadeiramente ela é a maior razão e sabedoria para minha e para a tua vida entendermos quem somos. Glória a Deus. Porque quantos dias você e eu se questiona? É, não é? Você não está entendendo isso hoje. Não está entendendo o que aconteceu ontem. Não sabe o que é que vai proceder amanhã. Isso é a maior dificuldade na nossa vida. Salomão aqui nos traz o entendimento para isso. Ele diz que não aparte os teus olhos e guarda no íntimo do teu coração. Ele diz: não aparte os teus olhos de que, irmãos? Da sabedoria. E guardar no meio do teu coração. Que sabedoria é essa? O entendimento real da minha e da tua existência, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é prioritário. Você já observou algo na minha vida, na tua vida, irmão, como cristão? Por que é que você ainda não foi destruído, não se destruiu totalmente? Por quê, irmãos? Quem é que está te ensinando? Você está caminhando por qual caminho? Versículo 22. Porque são vivas para os teus que acham, e é saúde para todo o seu corpo. Uma das maiores dificuldades nossas no dia a dia, muitas das vezes, é entendermos diante do nosso corpo tanta coisa. Infelizmente, uma das piores coisas que está acontecendo nos dias atuais na nossa vida é referente à nossa saúde. Quem sabe você não tem nada fisicamente. Quem sabe você não tem uma dor na coluna. Quem sabe você não tem uma diabetes. Quem sabe você não tem uma pressão alta. Quem sabe você não tem uma doença que verdadeiramente é grave. Mas eu quero te dizer, mas muitas das vezes a doença ela não só está diante do corpo, mas está muitas das vezes na mente, tomando parte totalmente do teu corpo. Porque eu vou entrar nessa parte ainda, eu não vou entrar agora, mas depois eu vou entrar nessa outra parte. Aleluia, glória a Deus. Salomão estava entendendo, irmãos, o que é realmente entender a si mesmo. Mas ele diz, para se entender a si mesmo, é necessário entender a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que existem pessoas que não têm um caminho certo a trilhar. Ela hoje está de um jeito, amanhã está de outro, amanhã está de outro, amanhã está de outro, amanhã está de outro. Porque não ouve a voz de Deus. Quem está afirmado na videira verdadeira que é Cristo, Ele nunca vai deixar. E está injetado nele
procede a fonte da vida. Uma das maiores coisas que o ser humano tem que entender na sua vida é que ele tem que ter muito cuidado com o seu interior, com o seu intelecto. Porque existem pessoas, irmãos, que são levadas por emoções, pelas suas atitudes, que muitas das vezes traz para si uma consequência muito grande na sua vida. Existem pessoas que eram para viver totalmente diferente do que vive hoje, por não ouvir a voz de Deus, não guardar diante do seu coração a palavra de vida, a palavra que verdadeiramente traz para si algo totalmente inverso do que ele está vivendo hoje, do que ela está vivendo hoje. Deixaram de guardar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Já que estamos falando de coração, capítulo 7, versículo 6, versículo 45. Quem encontrar pode ler. Aleluia. O homem bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, o mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aleluia. Uma das coisas que a gente tem que entender, irmãos, é o nosso interior, o nosso coração. Que o coração representa, a Bíblia fala do coração, mas quando Deus ali fez o homem à sua imagem e semelhança, no princípio, Deus fez com que o homem fosse um ser sem maldade. Mas através do pecado, o homem passou a ter um coração enganoso. Glória a Deus. Um coração que o próprio Jesus está dizendo aqui: o que é bom do seu coração tira a bondade. Aquele que é mau do seu coração traz o que? A maldade. É isso que nós observamos diante da vida do ser humano. E uma das coisas que nós observamos é que Cristo diz da abundância. Da abundância do coração fala a boca. A maior ferramenta, infelizmente, que Satanás tem diante da vida do ser humano é a boca. Quando ela está com o seu coração ligado a tudo que se trata maldade. Você vai observar que quando o ser humano ele tem um coração que agrada a Deus, que faz o bem, que ouve a voz de Deus, você vai observar qual é a fala dele. A fala dele é o quê? Só em bondade. Por mais que as pessoas cheguem para criticar, para falar, para perseguir, para querer o mal de outra pessoa, ele sempre vai dizer: não, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus mude o coração dele, para que Deus faça algo na vida dele. Você vai ouvir essa pessoa porque ela tem um coração bom. Agora quando chega alguém perto de você e diz: fulano de tal não presta, fulano de tal merece morrer, fulano de tal, se fosse outro, eu já tinha feito isso com ele.
entenda uma coisa, essa pessoa não tem um coração bom. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus aqui falou: do homem bom do seu coração tira-se o quê? O bem. Aleluia. E do homem mau do seu coração tira o mal. E da abundância, do que está cheio do coração, irmão, fala o quê? A boca. A boca, a língua. Tiago vai dizer: Glória a Deus. que todos os animais, o leme do barco, tem como guiá-lo, tem como. O cavalo tem como botar o cabresto no seu rosto e dirigir onde ele quiser. O cavaleiro. O barco diante do mar tem como. Aquele que dirige o barco, o marinheiro, tem como ir levar ele para qualquer lugar. Mas a língua não tem quem domine. Sabe quem domina a língua? É o Espírito Santo de Deus. A língua não tem quem domine, irmãos. Agora, quando o homem tem um coração cheio do Espírito Santo, a língua dele é uma língua abençoada. Glória a Deus. A língua só traz edificação. Aleluia. É por isso que nós, como ser humano, irmãos, nós devemos nos conhecer mais. Quem sabe você pode dizer: pastor, não me conheço. Eu sei quem eu sou. Quem disse você? Abra a Bíblia. Aleluia. Jeremias 17, 9. 17, 5. 17, 5, 17, 9. Oh, glória a Deus. Depois 17, 9. Pode ler. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias não está falando daquele que confia na outra pessoa, ele está falando daquele que confia em si mesmo. Porque às vezes você pensa que se conhece, às vezes você pensa que está na perfeição, na razão. Glória a Deus. O certo é você, o perfeito é você. Engano teu, engano meu. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias não está falando daquele que confia em outra pessoa. Não, ele está falando de que confia em si mesmo. Ele diz: faz da carne o seu braço, quer ter a sua força. Está em si mesmo. Não, não é isso não. Você não é nada, você é conhecido, eu sou conhecida. Quem é a confiança a mim, tu é em Cristo Jesus de Nazaré, sim é dele. Glória a Deus. Ele diz assim: é todo aquele que se aparta o seu coração do Senhor. Aquele irmão que pensa que é alguma coisa, que sabe alguma coisa, que é alguma coisa, que é poderoso, que é forte. Infelizmente essa pessoa ele se apartou de Deus há muito tempo. Glória a Porque Deus. ele se acha fortão. Mas a Bíblia diz no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Levanta a mão que conhece o coração. Levanta a mão que conhece o coração. Samuel, conhece. Quem? Samuel. Samuel?
Ninguém conhece o coração. Tanto é que muitas das vezes você faz e se arrepende. Muitas das vezes você diz, fala e não cumpre. E muitas das vezes você fala tanto e nunca é aquilo que você falou. Porque mostra que eu e você somos falhos. Você não conhece o teu coração. Eu não conheço o meu coração. Aleluia. Mas o versículo 10, ele diz: eu sou o Senhor, esquadrinho os corações, provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Só Jesus conhece o meu e o teu coração. Sabe por que ele conhece? Porque foi ele quem te fez. Aleluia. Nenhum criador. Está ali aquele iPhone. Quem criou aquele iPhone ali, ele sabe de cada compartimento dele. Sabe de cada parafuso. Porque foi ele que criou. Você pode dar um fulano, pode consertar, sabe consertar, mas não sabe totalmente cada compartimento aqui que está dentro do telefone. Assim é Cristo. Só quem conhece ele, você é Jesus Cristo e mais ninguém, porque foi ele que te criou. Só ele. E mais ninguém. Viu? A estrutura do ser humano, irmão, ela é tão frágil. Nós somos tão frágeis que ela, quando é abalada por algumas situações da nossa vida, você já observou que você todo dia está ali naquela calmaria, naquela bênção, naquela alegria, naquele movimento todo, não é assim? Mas quando a estrutura é abalada, você faz o quê? Você muda totalmente, não é assim? Isso é sinal que você não se conhece. Aí você está, muitas das vezes, está uma benção, fazendo a obra de Deus espiritualmente, está adorando, está fazendo, aí vem uma bala na tua vida, tudo uma hora para outra muda. É ou não é? Isso é sinal que você não se conhece. É forte. A estrutura humana, ela é tão frágil. Por mais que você se ache forte, por mais que você ache que está fortalecido, mas você é falho. Agora me diga uma coisa: onde é melhor eu e você melhor do que Paulo? Paulo diz: miserável eu que sou no corpo dessa morte. Paulo diz: quando eu pensei que eu estava forte, aí eu estava fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz o quê? Sabe quando é que eu estou forte? Quando eu estou realmente fraco, eu começo a buscar a Cristo na minha vida, aí eu me torno fortalecido. Mas enquanto a minha força, a minha ignorância, é dizer que posso, que faço isso, que aquilo, eu sou fraco. Eita Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Glória. Nós somos seres frágeis. Eu estava comentando esses dias. Glória a Deus. Uma coisa que eu observei. Olha como é a nossa fragilidade tão grande. Quando nós observamos a palavra do Senhor, quando Jeremias vai ali na casa do oleiro, Deus vai lhe mostrar a forma que Israel estava vivendo e a forma que Israel iria estar na sua presença. Deus usa o oleiro como base, mostrando ele, e o barro como Israel. Mas nós vimos que na forma
e fazer o barro, o vaso através do barro, nós vimos que o barro quebrou-se. O barro não, o vaso quebrou-se, perdão. O interessante é que aquele momento ali não significava só Israel. Isso demonstra a minha vida e a tua vida também, a minha e a tua fragilidade. É por isso que quando você está lá embaixo, que não quer mais Jesus, não quer nada com Ele, Ele vai lá e faz o que de você? Você muitas das vezes está aqui, não tem mais gente, Ele faz o que? Pega você e faz o que? Molda de novo. Ele pega os cacos, os pedacinhos que está ali, ele sai juntando um no outro. Aí quando pensa que não, você está novamente como vaso na presença dele. Glória. Quantas das vezes nós não vimos homens e mulheres de Deus assim? Eu já vi mulheres de Deus, homens de Deus, já vi homens de Deus. Está uma bênção na presença do Senhor. Vamos pensar que não sai da casa do Senhor, vai para o mundo, chega lá, leva um desacerto tão grande, chega todo quebrado, só os cacos. E Deus pega e coloca ele novamente, molda ele, coloca ele na posição de vaso. Agora o que eu acho interessante é que eu estava observando algo interessante esse dia. O ser humano, eu e você, fomos formados pelo que, irmão? Pelo que, irmão? Barro, não foi isso? Olha a nossa fragilidade. Fomos formados pelo barro, a fragilidade que nós somos. Tanto é que nós somos corre para Ele, nós vamos voltar. Queira ou não, vamos voltar para essa mesma terra. Essa mesma terra vai comer, se Cristo não voltar e levar a mim e você vivo diante dele, sendo transformado com um corpo incorruptível. Glória. Glória a Deus. Agora uma coisa interessante, olha a diferença daquele, estava pensando nisso, algo profundo, daquele que quando foi formado, ele não foi formado pelo barro. Olha a diferença de mim e de você. Você acha que é alguma coisa? Você é tão falho, tão frágil, tão fraco. Você foi feito pelo barro. Mas aquele que verdadeiramente é que faz todas as coisas, ele foi formado pelo quê? Deus é Espírito. Ele foi formado por quem, irmão? Vê se nós foi formado por quê? Por Deus. Pelo Espírito Santo. Olha a diferença. Você foi pecado da terra e feito pela mão de Deus, certo? Sim. Mas a formação que te formou, a matéria do teu corpo, foi o barro. Aleluia. Olha a tua fragilidade. Agora, olha para aquele que está à direita do Pai, como sumo sacerdote, intercedendo pela minha e tuas causas. Ele veio a esse mundo, mas ele foi formado por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Olha a diferença, amigo. Olha a tua falha, a tua fraqueza. Quando você é fraco, o barro é forte, é fraco. Glória a Deus. Agora eu e você, muitas das vezes queremos ser fortes, né, irmão? Queremos ser alguma coisa. Queremos até indagar contra Deus. Ah, Senhor, não mereço. Glória a Deus. Se não for assim, Aleluia. tem que ser do meu jeito. Glória a Deus. Aleluia. Queremos passar de cego para Senhor. Mas o Deus Senhor, Ele veio na matéria humana. Glória a Jesus. Mas Ele não foi feito por mão de homem, nem foi feito pela matéria do barro. Ele não habitou diante da vontade humana nesse mundo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Glória. Ele foi feito pelo Espírito Santo. Certo que nós fomos feitos pela mão de Deus, mas infelizmente o barro se tornou-se destrutível. Não foi fiel. Isso é sinal que nós somos falhos.
Mas uma coisa aqui é certa. Glória a Deus. Mas diante dele nós recebemos o Espírito também. O Aleluia. fôlego de vida. Glória. Esse Espírito que verdadeiramente eu e você nessa noite está respirando. Que é a vida. Foi para isso que ele soprou na minha narina, para que eu e você tivesse vida. E nós observamos que o corpo do ser humano, ele também, ele é um ser trino, dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. E nós sabemos a qual está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23, o que é que está escrito aí? Para eu entender o meu ser, para eu entender o meu estar nesse mundo, para eu entender a minha vida, para entender o que é que está acontecendo comigo, o que tudo está me arrodeando, para entender o caminhar, o meu estar nesse momento, aquilo que está acontecendo na minha vida no futuro, eu preciso viver uma vida em espírito. O que é que está escrito, irmão? 4:23. Quer dizer, para mim e para você viver uma vida espiritual, Glória. para a gente entender o nosso ser, irmãos, necessariamente precisamos viver uma vida espiritual, Glória. ser um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ser verdadeiro adorador, irmãos, muitas das vezes não é só vir na igreja. Glória. Muitas das vezes não é cantar um louvor. Muitas das vezes não é pegar a Bíblia e ler. Muitas das vezes não é dizer no meio da sociedade que é um crente, que anda com a Bíblia. Não. Versículo 23 diz: a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem que existir a verdade. Tem que viver uma vida em espírito e na verdade. Porque muitos se mostram espirituais, mas na verdade não é isso aí. Na realidade não é isso, irmãos. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se ele está procurando, é sinal que tem, mas tem pouco, né? É sinal que nem todos são, né? Glória a Deus. A realidade é essa, para que a gente entenda, principalmente no lado espiritual, irmão, não é no lado da nossa vida com esse mundo, a nossa matéria humana. Não, principalmente no lado espiritual, a gente tem que nos conhecer. Porque a maior dificuldade hoje é essa, é nos conhecer espiritualmente. Glória. Saber quando estamos agradando a Deus e desagradando a Ele. Porque agradar a Deus é uma coisa e desagradar a Deus é outra. Você está observando aqui o que o texto diz quando Jesus falou à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque os quais assim os procuram. Quer dizer,
Quando você é um verdadeiro adorador, quer dizer, os olhos de Deus estão sobre você, porque não é qualquer um que adora o Pai Espírito em verdade. Aleluia. Em meio à multidão que estão por aí cantando, louvando, pregando, exaltando, glorificando, mas não são verdadeiros adoradores. Aqueles que entram na casa do Senhor e vêm adorar e não começam nem a dar glória a Jesus, é sinal que não está adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqueles que vêm para a casa do Senhor, vêm porque alguém empurrou ele pelas costas para mim. Aqueles que vêm para o culto porque fulano puxou o braço dele para mim, ou porque está falando para ele ir, e ele veio, não é verdadeiro adorador. É verdade. Glória. O verdadeiro adorador, ele adora espontaneamente, Glória a Deus. Glória a Deus. não de qualquer jeito. Aleluia. Ele abre o seu coração para adorar. Ele sabe que nessa noite, 2 horas de culto que ele está nesse lugar, nesse recinto, ele sabe que está aqui para adorar. Ele não quer saber se está caindo canivete lá fora. Ele não quer saber se o mundo está se acabando. Ele não quer saber o que está acontecendo lá, ou o que deixou de acontecer. Ele não quer saber do problema que está sobre a sua vida. Ele está nessa noite para adorar. Ele não quer nem saber. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus. Às vezes as pessoas entram na casa do Senhor, aí vem com problema de casa. Quando chega aqui, meu irmão até gosta de rir, gosta de dar glória a Jesus e sai ficando. É Deus falando e ele. Não. Todos nós temos os problemas na nossa vida. Aleluia. Mas no momento que você pisa nesse altar, pisa nesse recinto, aqui é lugar de adorar. Porque a igreja está presente aqui agora. A igreja somos nós juntos. E esse momento é o momento que estamos para adorar Jesus. Não é momento para outra coisa, nem para pensar no problema, nem para se preocupar com isso, com aquilo, não. Deixa na mão de Jesus que ele vai resolver. É ele que resolve, você pode resolver. Se for para você resolver, você já tinha resolvido há muito tempo. Deixa que Jesus resolve o teu problema. Agora adora ele. Para ele resolver, ele quer ver você adorando. Glória a Deus. Aleluia. É, Ele diz que Deus é Espírito, importa que os que adorem em Espírito, em verdade. É o que eu estou falando, ninguém pode adorar a Deus se não for Espírito, irmão. Eu fico até observando algumas pessoas. O camarada está aqui, está com uma aparência totalmente diferente. De uma hora para outra já deu uma rodopiada, já começou a... negócio não estava nem no clima, mas já entrou, já começou. Não é assim, não. Glória O a Deus. negócio tem que ser espiritual, tem que ser na verdade. Não tem nada de máscara, não, de arrumadinho, não. As coisas de Deus tem que ser sérias. Aí muitas das vezes, eu já vi, aconteceu algumas vezes já comigo. Aí as pessoas, o irmão chega aqui e começa a bater em mim, chocalhar, quer que eu fale mistério, quer que eu pule. Não, não faço isso não. Não faço nada. Para agradar cigano ou Betão, não faço não. Você viu falando em língua, é porque Deus quer que eu fale com ele em mistério, em secreto. Porque Paulo diz aos Coríntios que os que falam em língua falam diretamente com Deus. Viu? Glória a Deus. Mas eu vou falar porque fulano está falando ou porque fulano está mandando, não. Porque é espírito e em verdade. Glória a Deus. Ah, porque a irmã está falando ali, eu também vou acompanhar a irmã. Ah, porque a irmã está pulando, eu também vou pular como a irmã. Não, irmão. Se Deus tocar no teu coração, tu pula, tu rodopia, tu dá carlaça, tu sai lutando capoeira, faz o que for, mas se Deus mandar. Agora não vou fazer para aparecer nem para mostrar para ninguém, não. Isso não é de Deus, isso não é verdade, não. Glória a Deus. Para agradar meu Deus, Senhor, nós estamos aqui para agradar Jesus, não para agradar ninguém. verdade. Glória a Jesus. Ô, glória!
Principalmente, irmão, porque a nossa vida espiritual, ela é a prioridade na nossa maneira de viver. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos dando o valor à nossa vida material e a espiritual fica do lado. Você pode observar. Se você tem 24 horas por dia, você se preocupa mais com a tua vida? Não que você não deve se preocupar, claro que sim. Tanto é que está aqui dentro do texto. Vou mandar ler o versículo neste instante. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais. Isso é visível, né? Não precisa nem falar. 24 horas. Tem 2 horas de culto. Às vezes aquelas 2 horas de culto não é totalmente para Jesus. Glória a Deus. Ainda tem um pedacinho, uma puxadinha, meia hora para um lado, meia hora para o outro, 15 minutos para o outro, e muitas das vezes não fica nem meia hora para Jesus. É ou não é? Aleluia. O tempo adequado, certo para Jesus, a gente realmente não deixa para ele. Verdade. Viu? A gente sempre toma parte aos nossos fazeres, aquilo que verdadeiramente a vontade, como foi falado aqui, a vontade da carne, o desejo, a vista dos olhos, adentra diante desse momento de adoração e tem mais prioridade que a adoração e exaltação ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. São pontos, irmãos, que a gente tem que entender que a nossa vida espiritual, ela é prioridade. Sabe por que ela é prioridade? Por quê? Porque sem ela ninguém vai entrar lá no céu. E você tem que entender uma coisa, que lá no céu não vai ter mais carne. O teu corpo não vai ser um corpo carnal. Glória a Deus. Lá no céu você não vai precisar mais se preocupar com nada que esse mundo você se preocupa todos os dias. Lá a tua vida vai ser uma vida espiritual. Você vai ser uma pessoa espiritual totalmente. Aqui nós somos divididos, vivemos em carne e em espírito. Como foi falado aqui, nós somos um cetrinho, corpo, alma e espírito. A alma é o centro. Mas o importante é que o nosso corpo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 20. Glória a Deus. Diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fosse comprado pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória. Quer dizer, irmãos, o nosso corpo, ele é o templo. Quem é que habita nele? Espírito Santo. Então pronto. É uma morada do Espírito Santo. Agora nós sabemos que esse corpo, ele não é seu. Quem é de Deus aqui? Aleluia. Glória. Eu não sei como meu camarada diz que quem manda na vida é ele, quem manda em tudo é ele, quem não manda em nada. Eu não sei como é que o ser humano diz que quem manda em mim sou eu, quem manda na minha vida é ele, quem manda, você não manda em nada. Você é pó e cinza. Se Jesus quiser, fizer assim, ó, um dedinho só, assim, ó, fulano, tchau, já foi, não fica um, viu? A vida está na mão de Cristo Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Você e eu somos templo, mas somos morada proveniente de Deus. Ele diz que nós não somos de nós mesmos. Ele já diz tudo, irmão. Você não pertence a você mesmo. Glória a Deus. Essa matéria, essa carne que está aí, para cima e para baixo, andando, esse corpo físico, não é você mesmo, não pertence a você mesmo. Você pode
quem manda na minha vida sou eu, quem alimenta sou eu, quem faz isso. Quem disse é você que alimenta? Glória a Deus. Quem disse quem faz isso por você é você? Aleluia. Eu vou só falar uma coisa aqui. Ninguém, irmãos, é dependente de si mesmo. Ninguém. Quantas pessoas vão dormir hoje e amanhã não estarão mais nesse mundo? Sabe por quê? Porque a vida não pertence a elas. O corpo, a matéria não pertence a ela. Aleluia, Jesus. Pertence a Deus. Está entendendo? Porque fosse comprado pelo bom preço. Glorifica a Deus. Quer dizer, quem pagou o preço, irmão, por mim e por você? Porque verdadeiramente sim, o ser humano ele teria um destino certo. Que era o quê? A morte eterna, o lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Mas através do amor de Cristo Jesus por mim e por você, a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo bom preço. E ele diz, glorifica a Deus por isso. Oh, glória. Você tem que todos os dias acordar de manhã já dizendo, glória a Deus porque eu estou vivo, glória a Deus porque a minha família está de pé, glória a Deus porque tem o pão de cada dia, glória a Deus por acordar nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Porque sabe o que é que acontece? Você está vendo na faixa de Gaza, está vendo uma reportagem, as pessoas morrendo de fome, lutando, brigando, matando um cima do outro para alcançar um pouquinho de comida para ter uma refeição. As crianças já estão ficando tudo desnutridas, os ossos aparecendo, tudo emagrecendo, e muitas das vezes você e eu está reclamando por tão pouco. Glória a Deus. Está entendendo? Aí o que eu digo a você, glorifica a Deus por isso, porque eu e você fomos comprados pelo bom preço. Isso não é mérito de Deus, nem mérito meu. Isso é a vontade de Deus na minha e na tua vida. Agradeça a Deus por viver, estar aqui nessa noite agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Aleluia. Porque quantas das vezes abrimos a nossa boca, não para glorificar a Deus, mas perguntar a Deus por quê? Por isso, por aquilo outro. E de Deus não aceita. Diante do teu coração você não vai aceitar. Mas entenda uma coisa. É o que Deus quer, não é o que eu quero. Glória a Deus. É o que você quer. Para concluir. Quando nós tratamos, irmãos, da nossa alma, aquilo que é o centro do nosso corpo, quando fala também acerca do coração, que é a vontade humana, o desejo, o tato, o afeto, o amor, o ódio, tudo isso se encontra na alma. E nós observamos que ela também habita totalmente nas nossas direções, na nossa vontade, naquilo que devemos fazer diante da nossa vida, as nossas decisões. E nós observamos que a alma do ser humano, assim como o salmista vai dizer no Salmo 42, a minha alma anela pela presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes eu e você estamos com a alma abatida, viu? Ele diz no versículo 1 assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Glória a Deus. A minha alma sente sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. Aleluia. O salmista, os filhos de Corá aqui, estavam diante desse salmo dizendo que
A alma dele sentia a presença de Deus. Você pode observar, irmãos, quantas das vezes eu já cheguei diante das pessoas que estão lá problemadas com várias situações. As pessoas, eu me lembro uma vez, estava um testemunho, eu estava trabalhando, estava em São Paulo, eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, uma empresa que trabalha na prefeitura, e eu estava fazendo serviço numa praça, e tem uma praça que é a praça onde era a prefeitura antigamente, estava ali trabalhando, e quando penso que não, aí eu estava ali trabalhando, aí quando passou um homossexual passou perto de mim, aí eu peguei o tapa e falei, Jesus te ama. Aí ele disse, eu bem sabia que era esses pastores, esses irmãos da Igreja Universal, que só falam em Deus. Eu disse, não, meu irmão, isso não, Satanás. Aí, quando ele olhou para mim, eu disse, não, meu irmão, isso não, mas com tudo isso, eu sou sério, eu sou igual a eles. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus para ele. Aí naquele momento ele abriu o coração e começou a chorar. Aí ele começou a contar a vida dele todinha. Irmão, olha por mim. Eu estou diante de uma maldição. Quando eu era criança, minha mãe fez essa maldição. Jogou isso em mim. Ele disse, calma aí. Não gostava de mim, jogou essa maldição em mim. E eu me criei sempre nessa situação e hoje vivo aí, desse jeito. Aí naquele momento eu comecei a usar a palavra de Deus, conforme a vontade dele. E aquele rapaz foi se rendeu aos pés do Senhor. Chorou. Naquele momento ele se rendeu aos pés do Senhor, eu orei por ele. Ele disse, vai para uma igreja, procura a igreja, eu não moro aqui, eu moro muito longe aqui. Perus, que já era a zona norte. Procura a igreja, não está certo. Eu vi aquele rapaz totalmente mudado, mudou o semblante, mudou tudo na hora. Não era, acabou com a brincadeira, mudou totalmente. Até o semblante dele mudou, não tinha mais aquele semblante de prostituição. E graças a Deus eu sei que ele foi embora, eu orei por ele e ele foi embora. Mas é isso. A alma do ser humano, ela sente a presença de Deus, sente o desejo da presença de Deus. Glória a Deus. É por isso que muitas das vezes você está lá angustiado, triste, sofrendo pelo problema, pela luta. Aí quando você começa a pensar em Deus, você começa a chorar, você começa a clamar a Deus, você vai ver que aquilo ali vai saindo, aí você se torna outra pessoa. Não é assim ou não é? É assim ou não é? Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Os piores momentos da nossa vida é o que o salmista disse aqui no Salmo 42. Assim como o selo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Viu? Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face, ó Deus. Quer dizer, irmão, quando a gente sente sede e desejo, a alma angustiada, irmão, ali, é porque Deus, ele verdadeiramente vai preencher o meu e o teu vazio. Glória a É Deus. por isso que quando você estiver nessa situação, não se preocupe. Dobre o teu joelho, clame a Deus e Ele vai te socorrer. Porque a alma é isso. A alma é nela que se encontram os desejos, pensamento, vontade. Glória a Deus. Está entendendo? Todo sentimento se encontra na alma. É por isso que muitas das vezes você pode observar. Nós estamos vendo aí uma situação, uma doença, primeiramente sabemos da doença. Viu? A depressão mesmo é uma doença que entra na mente do ser humano, na mente, a pessoa fica depressiva. Eu estava vendo um dos maiores médicos
um dia desse falando, que é muito difícil, principalmente uma das maiores demonstrações, quando uma pessoa tem um câncer, e quando a pessoa descobre aquele câncer, ali que está com aquele câncer, a maioria das vezes não é genético, a maioria das vezes não foi por alguma coisa, por isso, por aquilo não. Mas sabe por quê, irmão? Principalmente acerca de, eles que não tem mais ou menos 2 anos antes de ali a pessoa descobrir. 2, 3 anos antes, quando a pessoa descobre. Viu? A causa. A maior causa que existe, irmão, sabe o que é? Vem através da depressão. Do ente querido que você perdeu, você sofreu muito, você ficou depressivo. Pode, o médico estava dizendo, a maioria dos cânceres que aparecem lá na frente, muitas das vezes, é pelo momento, está entendendo, irmãos? Um momento depressivo, pelo momento de sofrimento, de angústia, que, infelizmente é a doença que adentra ao sentimento, à alma, e ali abala todo o corpo. Você já observou uma coisa? Você vai observar que é muito fácil a pessoa morrer instantaneamente quando tem o quê? Quando tem um pico de estresse. Estresse é uma doença também, irmão, sentimental. Só ali na cabeça da pessoa falando. Glória a Deus. É por isso que você sabemos com quem tratar a nossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é só a medicina, o remédio, não quer dizer que você não tem que tomar. Então, dizer que você é depressivo e tem que tomar um antidepressivo, não quer dizer que você não pode tomar. Mas passou tudo bem. Mas a doença da alma totalmente, assim como o salmista diz, a minha alma sente sede de ti. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Quer dizer, irmãos, que quinta-feira teremos culto de cura e libertação. Em nome de Jesus. Queremos também dizer que sábado da irmão tem que sair de cima. Aceitou, irmão? É no próximo. Aí vamos iniciar, irmão, a nossa escola bíblica. Os irmãos aí pegar a revista para a gente já deixar tudo certinho. Agora vai ser uma classe só. Vai ser, meu irmão. Está terminando agora. Aí, na próxima semana, dessa semana que vem agora outra. Está tudo certo em nome de Jesus, viu? Para a gente já começar e fazer a nossa escola bíblica dominical em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem necessita de oração? Eu e a casa e a obra do Senhor. Oremos um pelos outros. Domingo a grande ceia do Senhor. Não esqueça, estaremos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Soberano Deus eterno, nesse momento, Pai, quero te agradecer, te louvar, te abençoar, Senhor, por estarmos aqui nessa noite na tua casa, Senhor, por estarmos, Senhor, na tua presença. Deus amado, pelo teu sangue que veio, Senhor, nessa noite, Senhor, espere cada um em paz para os vossos lares. Dai, Senhor, noite de vitória, diamante de vitória, Senhor, cada um teu servo. Queremos cada dia mais glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus, que eu já te peço e te agradeço agora sempre. Amém. O Senhor, Senhor, que agora você, salvador do Espírito, amor, Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, e dizem. Amém. E a paz do Senhor, teu irmão, dizendo que Jesus